Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Bragantino 2-1 fora de casa. Palmeiras mostrou que é o time da virada e virou bonito pra cima do RB Bragantino, né? Os gols, Maurício aí comemorando um dos gols e o Murilo também fez o dele. Na matéria você vê, Palmeiras vira sobre o RB Bragantino e reafirma porque lidera com autoridade. Rapaz, o Palmeiras mostrou muita força e resiliência ontem. Tem que respeitar o Palmeiras. Os flamenguistas já comemorando que o Palmeiras ia perder, se lascaram que o Palmeiras virou. Vamos analisar e reagir aí àquilo que os comentaristas falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu falo mais sobre o Verdão. Campeonato muito bem executado. Essa gestão de elenco, o Abel ontem nem estava no banco de reservas. O João Martins depois fez as substituições e o segundo tempo definiu a partida. Essa virada do Palmeiras, 3 pontos importantes, ainda mais pensando numa partida antes do Flamengo pela Série A. Até o Abel estava em casa, né, Renata? Mas, tirando a brincadeira assim, a gente vê uma consistência na equipe do Palmeiras. Por mais que ele, no primeiro tempo, não jogou um futebol vistoso, um futebol que a gente é acostumado a acompanhar, o Palmeiras, mas ele disputa o jogo, ele disputa cada bola. Então, isso acaba premiando isso no final. E no segundo tempo, com as mexidas do João Martins, a equipe voltou diferente. A equipe voltou de uma forma já mais agressiva, tendo mais oportunidades, né? E o Bragantino valorizou muito a vitória do Palmeiras, porque é difícil jogar aí dentro. Vai ser difícil, poucos times vão conseguir vencer a equipe do Bragantino aí dentro. Então o Palmeiras com méritos, Palmeiras com propriedade conseguiu sim, diante das dificuldades, adversidades, né, fazer os gols. E a gente vê que a equipe do Palmeiras, ele tem muitos jogadores que ele sabe o que pode contar, né? O Luigi entra. Há quanto tempo o Luigi não entrava num jogo? Ele vai lá e entra e acaba ajudando. Então, e fora o Maurício, que está retornando ao seu bom futebol. O Murilo, novamente, 2 gols seguidos, né? Em jogos assim. Então, o Palmeiras está de parabéns. Conseguiu manter na liderança, que não é fácil, principalmente antes do Mundial. Você tendo somar o maior número de pontos possíveis até antes do Mundial vai ser muito importante para que depois, na sequência, o Palmeiras consiga se manter mais ali nas primeiras colocações. Ronaldo, tem um detalhe, né? No jogo contra o Bolívar pela Libertadores, ele poupa o Estevão e o Gustavo Gomes. O Edu até trouxe essa informação previamente. Eles voltam para essa partida. Ele reedita também essa dupla Gustavo Gomes e Murilo fazendo o gol. E a gente vê um time que ora tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque teve problemas pessoais, aliás, aqui os nossos pêsames para ele, para a família, uma perda. Então a gente vê que é uma equipe que mesmo diferente, o Rios deveria não ter tomado o cartão, vai estar fora do jogo contra o Flamengo, mas não perde o jeito de buscar o resultado. Sai perdendo e consegue virar a partida em 2-1. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que mesmo na ausência do Abel, ele pega o telefone, liga e fala, põe os 2 meninos no ataque, ele solta um pouquinho o time aí. Os caras tá ganhando até com um treinador reserva. E é assim que funciona, né? Avisou o auxiliar, ó, vamos colocar os caras pra cima um pouquinho aí, adianta mais a equipe aí, deixa os meninos correr pra cima do time do Bragantino, que é um time bom. Eu vou na linha do Edu aqui, ó. Pra você beliscar um pontinho aí com o Bragantino vai ser difícil. E o Palmeiras conseguiu os 3 pontos aí com um time que foi pra cima. O primeiro tempo foi meio truncado, meio de observações, mas no segundo tempo o Palmeiras foi pra cima e fez o resultado. O Bragantino, Cicinho, só perdeu 2 partidas, uma pro Fluminense no Rio de Janeiro e agora essa pro líder Palmeiras. É uma equipe que está se mantendo ali também. E o Palmeiras não teve um jogo simples, mas acho que buscar saídas numa mesma partida, encontrar uma maneira de você reverter um cenário, ou nesse caso um primeiro tempo ruim, isso também é mérito do Palmeiras. É mérito porque, devido a essa grande potência, porque queira ou não, o Bragantino é uma potência, é um time muito bem organizado e que vai dar muito trabalho nesse campeonato. E pode brigar lá pela classificação em Libertadores. Título, acredito que não, porque nós estamos falando de Palmeiras, de Flamengo, mas a grande virtude do Palmeiras é essa, Renata. O Palmeiras, independente do jogador que joga, o esquema do Palmeiras todos entendem.
Então o Palmeiras hoje, se você pegar, a gente brinca às vezes, mas não adianta torcer contra. Daqui a pouco o Palmeiras vai perder 1, 2 jogos, que é muito normal. Mas vai sempre retomar, porque o Palmeiras não tem problemas. O Palmeiras é bem administrado, o Palmeiras é bem dirigido, os atletas são bem empenhados. Então, como que um time desse não vai ganhar? E para quem jogou futebol, sabe que as coisas acontecem naturalmente. Quando tudo está sendo feito da maneira certa, não tem como dar errado. Então, a probabilidade de título brasileiro, de título da Libertadores, e olha lá a questão do Mundial, a gente brinca, mas chegando com todo esse gás aí no Mundial, gente, pode esperar que vem coisa boa, hein? E o João Martins falou que o Paulinho, especificamente, está sendo preparado para o Campeonato Mundial, para essa Copa do Mundo de Clubes. Bom, abrir vantagem em relação ao segundo colocado. E agora tem 2 jogos em casa, Vinícius, pela Copa do Brasil e depois um jogaço contra o Flamengo. Bruno, na verdade 3 jogos em casa, porque na sequência também tem Libertadores, fechando aí a fase de grupos contra o Sporting Cristal. Então, na sequência, 3 jogos no Allianz Parque. Eu estava vendo a Jalili falar sobre a falta do poder de reação que o Santos teve, que é um dos últimos colocados. No Palmeiras sobra poder de reação, resiliência, e o Palmeiras mais uma vez também mostrou a força do grupo, que, como vocês destacaram, não foi um primeiro tempo primoroso do Palmeiras, pelo contrário, teve muitas dificuldades com o Bragantino mostrando porque está aí brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, mas no intervalo o auxiliar, o João Martins, que certamente falou com o técnico Abel Ferreira, que está suspenso, aliás está suspenso também no próximo jogo contra o Flamengo, e o Palmeiras fez uma mudança tática e também técnica com a entrada do Luigi no lugar do Facundo Torres de um lado, o Estevão foi fazer a outra ponta para ser mais agressivo do outro lado, e o Maurício entrou no meio-campo. O Maurício acabou marcando aí o gol da vitória, o 7º dele nessa temporada. E com desfalques, né? O Palmeiras não teve o Vitor Roque, que foi dispensado pelo falecimento, para acompanhar o falecimento, o enterro da avó. E também não teve o Paulinho, que segue um cronograma individualizado. Ele foi titular no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro na semana passada, e aí descansou os últimos 2 jogos do Palmeiras, contra o Bolívar e agora contra o Bragantino. Ele ficou um mês fazendo um trabalho individualizado também, entrando só 15, 20 minutos, e quando foi titular ganhou esses 2 jogos para se preparar fisicamente. A ideia é ter o Paulinho 100% no Mundial de Clubes. A expectativa é que ele retorne à equipe aí, a gente não sabe se como titular ou novamente na reserva no próximo jogo contra o Ceará, mas só pode fazer essas mudanças porque o Palmeiras tem um elenco muito forte, um elenco equilibrado, que o técnico Abel Ferreira conta com todos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Então, dia de descanso para o Palmeiras, que volta a trabalhar nessa terça-feira com o elenco completo, o trabalho do Palmeiras, inclusive o Mikael e o Bruno Rodrigues, já para a próxima semana. Para essa reta final, a gente pode falar assim de preparação para o Mundial de Clubes e também Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é o Palmeiras com 100% dos jogadores nessa reta final antes do Mundial de Clubes. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Bragantino. Palmeiras volta a campo na quinta-feira. Quinta-feira vai receber o Ceará no Allianz Parque, e aí já é pela Copa do Brasil. Olha aí a notícia, mais uma aí, ó. Com rodada perfeita, Palmeiras aumenta a vantagem na liderança do Brasileirão. Palmeiras está a 4 pontos do Flamengo, né? Abriu 4 pontos do Flamengo, boa vantagem. E tem domingo, Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Palmeiras vencendo vai abrir 7 pontos de vantagem para o time carioca. É isso aí, já pode aí aumentar ainda mais a vantagem e ficar muito bem na fita aí antes do Mundial de Clubes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.